Bom dia, pessoal. Perdão pela demora. Tivemos probleminhas aqui. Tem sido um pouco desafiador, né, a gente fazer essas lives, vocês já sabem, né? A gente teve essa dificuldade na questão do Instagram, viemos aqui para o YouTube e tivemos a dificuldade, né, porque não tínhamos ainda 50 seguidores. E depois, agora, não podemos fazer as lives de um aplicativo móvel, porque precisa de ter mais de 1.000 seguidores. E aí, por conta disso, hoje demorei, que foi a primeira vez que eu trouxe, né, um computador para cá, para a gente poder fazer as lives daqui da igreja. Mas Deus abençoe, vamos começar a nossa aula. A nossa aula hoje é uma aula muito importante, né, como todas as outras sempre, mas é uma aula que fala de algo que tem sido muito mal interpretado no nosso tempo, algo que tem sido mal compreendido mesmo e até utilizado, né? E nós precisamos juntas aí entender um pouco, né? Juntos entender sobre isso. Bom dia, Ana. Prazer ter você sempre conosco, viu, Ana? Então nós vamos falar hoje, né, sobre o Espírito Santo. Bom dia, Jana. Paz, Senhor. Bom demais. Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, né? E como que o Espírito Santo, qual que é o papel do Espírito Santo na vida cristã? Será que o papel do Espírito Santo na vida cristã é o papel de fazer barulho, né? De falar em línguas apenas? Será que esse é o papel essencial do Espírito Santo? Ou será que existe algo mais profundo ainda, algo que é mais importante e que é algo que sustenta a nossa vida cristã? A verdade é que o Espírito Santo, ele sustenta, né, a obra de Cristo em nós, né? Ele cumpre a obra de Cristo em nós, ele aplica aquilo que Cristo conquistou à nossa vida. Então é uma obra muito mais complexa, muito mais completa, muito essencial na vida do cristão, e por isso nós precisamos falar sobre esse tema. Nós estamos seguindo aí no módulo, né, nosso módulo 2, que fala sobre vivendo a fé cristã. Nós vimos o módulo 1 sobre doutrina, agora estamos no módulo 2, falando sobre viver a fé cristã. E nada mais importante do que esse tema de viver a fé cristã do que o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos possibilita viver a fé cristã, né? É o fato de nós termos recebido o Espírito Santo, né, é que nos capacita a viver a fé cristã. Então, isso é algo transformador, né? O Espírito Santo que nos regenera, o Espírito Santo que nos transforma, né? E é ele quem faz com que a gente consiga, né, aquela frase que a gente vem falando desde a primeira aula, né, fazer com que a teologia desça para o pé, ou seja, vire passos, vire uma caminhada, né, com Deus, né, e traga frutos. Então, que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa entender e possamos viver, né, uma vida com ele. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é quem é o Espírito Santo. Existem muitas teorias e até mesmo muitos pensamentos que ficam dentro da nossa mente sobre quem é o Espírito Santo, né? E uma delas, e talvez a mais forte em toda a história da igreja, e até hoje, mesmo que a gente não fale sobre isso, as pessoas pensam que o Espírito Santo ele é uma força, né? Ele é o poder apenas. O Espírito Santo, ele verdadeiramente nos dá poder. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força, né? O Espírito Santo, ele não é uma força impessoal ou apenas um vento, né? Como o próprio nome Espírito, nós vamos falar sobre isso, diz. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Nós, cristãos, cremos na Trindade, nós falamos sobre a Trindade lá no primeiro módulo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, não é uma energia, não é uma força, não é uma influência, né? Mas ele é uma pessoa. E essa verdade, ela é crucial para que a gente possa entender a obra do Espírito Santo. Porque quando a gente tem um entendimento errado de quem é o Espírito Santo, a gente não entende exatamente como é a obra dele, como que a obra do Espírito Santo funciona na nossa vida. Então, desde as primeiras páginas das Escrituras, lá em Gênesis 1, 2, a gente lê assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Aqui está mostrando o Espírito Santo ativo na criação, né? Ali, junto com a Trindade, né? O Espírito Santo agiu naquela obra, que é uma obra intrinsecamente, ou seja, somente divina. E o Espírito Santo
está ali agindo, né, ali em Gênesis 1, 2, já no início da palavra. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né, e é uma pessoa do Deus verdadeiro, ele é o Deus verdadeiro. Então, o Espírito Santo não é uma força ou algo que só que nos influencia, né, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo é Deus. E a palavra, por diversos versículos, hoje a gente vai passear bastante por versículos aí, peço que vocês anotem, o Espírito Santo, vários versículos nos mostram que o Espírito Santo, ele é Deus. Lá em Atos 5, versículos 3 e 4, né, diz que nós não podemos mentir ao Espírito Santo, porque mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Vamos ler o trecho. Atos 5, 3 e 4. Então diz Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Então, lá em cima ele fala que ele mentiu para o Espírito Santo, lá no versículo 3, e ele finaliza o versículo 4 falando que ele não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Essa é uma história, né, de Ananias, que vendeu um campo, e ele queria... As pessoas naquela época, né, naquela parte da história da igreja, estavam vendendo as suas propriedades e levando para a igreja, né, para poder financiar a obra de Deus ali naquele momento. E Ananias vendeu o campo, guardou uma parte, né, e deu só um pedaço e disse que deu tudo. O problema não foi Ananias não ter dado tudo, mas o fato dele ter mentido que ele estava dando tudo, porque ele estava pensando na sua aparência, na sua importância por ter feito aquilo. Ele queria, na verdade, era aparecer com aquilo que ele fez, né? E ali o próprio apóstolo disse para ele: você não mentiu você mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo. Então, aqui já nos mostra que o Espírito Santo, ele é Deus, porque aqui o apóstolo nos diz que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Lá em 2 Coríntios 3, 17, Paulo afirma, né, que o Senhor, ou seja, o Senhor Deus, é o Espírito. Está escrito assim, 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, o Senhor é o Espírito, o Espírito é Deus. Em Mateus 28, 19, o próprio Jesus, né, nos diz que fala sobre ali a fórmula trinitária, colocando o Espírito Santo, né, no mesmo nível, né, do Filho e do Pai, né, nos mostrando que ele é Deus. E aí Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, né, nós podemos ver aqui nesses versículos, nesses trechos, que o Espírito Santo, ele não é uma força, né, não é uma influência, não é só um poder, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade e ele é Deus, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 11, né? Paulo nos diz que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus, ou seja, ele conhece Deus, ou seja, ele é Deus, né? Ele é aquele que conhece o mais íntimo de Deus, porque ele é Deus, né? Então ele coloca atributos pessoais aqui no Espírito Santo, como vontade, mente, mostrando que ele é uma pessoa da Trindade. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 11, dizem assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que está nele? Assim, também as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então, aqui nos mostra que o Espírito é Deus. Lá em João, no capítulo 2, versículo 16, diz assim pra gente. É João 14, 16, tá? Perdão, eu li ele errado. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, aqui Jesus diz para nós que quando ele enviasse o Espírito Santo, o Consolador, ele estaria conosco. Ou seja, o mesmo, né? Que o Espírito Santo está conosco, é o mesmo que Cristo também está conosco. Ou seja, falando ali da Trindade, dessa unidade, né? Das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E lá no próprio 16 também, né? João 16, versículo 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, isso é Jesus falando, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui está mostrando, né, que ele é uma das pessoas da Trindade. Jesus, aqui também, né, nesse trecho, Jesus fala que ele vai habitar em nós. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. E esse Deus, ele habita em nós. Essa obra do Espírito, ele habita em nós, né? Aqueles que foram regenerados também pela obra do Espírito Santo. Nós vamos entrar mais na obra do Espírito Santo, mas por enquanto nós estamos fazendo uma introdução, né, de tudo aquilo que a palavra diz sobre o Espírito, né? E ela fala que ele é Deus e que ele habita em nós. Em João 14:17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito da verdade está, né, em todos aqueles os quais, né, conhecem ao Senhor, né, foram salvos. Né? Então, aqui ele fala, o mundo não pode conhecer, mas nós o temos, ele habita em nós, habita convosco e estará sempre conosco. O Espírito Santo também é ele quem nos ensina a palavra, né, quem nos lembra da palavra. Isso está lá em João 14 também, no versículo 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então é ele quem nos ensina enquanto nós lemos a palavra, né, e nós temos um entendimento ali da palavra, é o Espírito Santo quem faz isso. Quantas pessoas você já ouviu falar, eu li a Bíblia e não entendi nada? Né? Porque a leitura da palavra, ela é revelada pelo Espírito enquanto a gente vai lendo, né? Ele vai dando esse entendimento, ele nos faz entender, ele nos ensina verdadeiramente e também nos faz lembrar da palavra. Né? Você está num dia a dia, numa situação, e você lembra, né, de algo que você leu na palavra. É o Espírito Santo quem faz isso em nós. E o Espírito Santo, ele testifica de Cristo. O Espírito Santo, nós vamos falar mais para frente, ele é cristocêntrico. Ele testifica de Cristo. Lá no João ainda, né, no capítulo 15, João fala muito sobre o Espírito, a gente está caminhando nesse trecho de João aqui. João, capítulo 15, versículo 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, aqui Jesus falando sobre o Espírito Santo. E Jesus ainda continua dizendo lá no 16:13, João 16:13, dizendo que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. Ele lá diz assim, João 16, capítulo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ele testifica de Cristo e ele nos guia em toda a verdade. Né? E também o Espírito Santo glorifica a Cristo, está lá no 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou anunciar. É muito legal ver a ação da Trindade e como que existe uma humildade, né? Se a gente pode dizer assim, personificando ali um sentimento humano, mas como que existe humildade e não orgulho. Porque, olha, Cristo veio e ele disse, olha, ele deu glória ao Pai. Né? E o Espírito veio para dar glória ao Filho. Um vai dando glória ao outro, e isso é algo extraordinário, né? Como isso acontece ali no relacionamento da Trindade. Como é um relacionamento que não há orgulho, mas um relacionamento de igualdade. Né? Os três são Deus. Né? E vivem em uma perfeita unidade, né? Que esse é o desejo do Pai para nós. É quando ele diz lá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, lá em Gênesis, né? Mostra essa comunhão, né, que o Pai espera que nós também tenhamos. E isso é algo que nós devemos pensar no nosso dia a dia, sabe? Sobre comunhão, sobre como vive a Trindade em comunhão, e como o Senhor espera que esse relacionamento nosso com Ele, nosso com o próximo, funcione em comunhão também. E isso é algo extraordinário. A palavra hebraica, né, para espírito é ruá. Não sei se é assim que fala, né, mas é ruá. E a grega é pneuma. Essas duas palavras têm o mesmo significado. As duas palavras ambas servem para falar como vento. Vento, força, né? E é a palavra, né, que Deus escolheu para nos revelar essa pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Né?
E para que a gente entendesse ali como que isso funciona. Não quer dizer que ele seja o vento, não quer dizer que ele seja só essa força do vento, mas é a palavra que Deus escolheu para que nos revelar o Espírito, para que a gente entendesse a sua atuação. A gente vai falando mais sobre isso. Então, o Espírito, ele é tratado na Bíblia de diversas formas, e nós vamos caminhar um pouco para que a gente entenda. Ele é tratado na palavra como o fôlego do Senhor, né? O fôlego de Deus. Lá em Salmos 33:6 diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro, fôlego, né, da sua boca, o exército. Então, aqui está referindo ao Espírito Santo, que usa essa palavra, o ar, né, pelo sopro, pelo fôlego da sua boca, fôlego de Deus, né, que os exércitos foram criados, né, que os céus e a sua palavra se fez. Lá em Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, esse fôlego aí também é a palavra ruá, é espírito. Ele é chamado também de Espírito Santo. Lá em Isaías 63, nos versículos 10 e 11, diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. E ele também é chamado de Espírito de Deus, lá em Salmos 143:10. Ensina-me a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie pelo terreno plano. Também então, de tudo a gente foi no Velho Testamento, foi no Novo Testamento, nós caminhamos pelo Evangelho, fomos nas cartas, enfim, fomos no profeta, voltamos lá, né, nos livros de Salmos ali dos poéticos, toda a Bíblia e todos os gêneros literários ali que contém na palavra de Deus, todos falam sobre o Espírito Santo, como ele nos guia, né, como ele nos glorifica a Cristo, como ele nos mostra, né, quem é Deus, que ele é Deus, ele é uma pessoa. Isso é muito legal, eu gosto de caminhar pela Bíblia para que a gente veja que nós estamos estudando, né, aquilo que a palavra diz sobre o Espírito, isso é muito importante, né? Também podemos ver que o Espírito Santo, né, que também é chamado na palavra do Espírito do Filho, o Espírito de Cristo. Isso está lá em Gálatas 4:6, que diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, nós somos feitos filhos, por quê? Porque o Espírito foi enviado a nós. Lá em 1 Pedro 1:11, ele diz algo semelhante, quando ele diz assim: investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos de que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Então, o Espírito Santo ia testificando, né, no coração ali dos apóstolos aquilo que viria de acontecer. Né? E, né, o Pai nos deu o Filho. Olha esse relacionamento que a palavra nos mostra. O Pai nos deu o Filho, né? Não fala, né? Ele nos deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Pois é, então o Pai nos deu o Filho, né? E o Filho tomou a forma da natureza humana, e ambos, Pai e Filho, enviaram o Espírito Santo. E olha que legal. Atos 2:33 diz assim: exaltado, pois, à direita de Deus, falando de Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, né? Então, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Então, nós podemos ver aqui que o Espírito Santo, em si mesmo, né, é uma pessoa divina, distinta, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É uma pessoa amorosa, nós vimos isso, é uma pessoa poderosa, né, inteligente, e que nenhuma outra pessoa da Trindade ali faz o que ele faz, porque na Trindade cada um tem, né, a sua obra, apesar de eles trabalharem juntos, né, em unidade, em comunhão, cada uma das pessoas tem um ministério, né? Isso mostra muito a igreja, né, a forma como o Senhor age ali na igreja. Então, o Espírito Santo, ele é um com o Pai e com o Filho. Mas se ele é Deus, né, como a gente viu, o Espírito Santo é Deus e que ele é uma pessoa, o que ele faz em nós? O que o Espírito Santo faz em nós, né? Então, nós podemos entender que o Espírito Santo, como eu já disse lá atrás, ele aplica a obra de Cristo. E a gente chama esses papéis, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de economia da salvação. Então, o Espírito Santo, ele age ali na economia da salvação, fazendo o quê? Ele
aplica a obra de Cristo em nós. Então, aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz, ele é aplicado na nossa vida através do Espírito Santo. Como é isso? O Espírito Santo não morreu, e nós não falamos sobre justificação, Jesus Cristo não morreu, gente. O Jesus Cristo não morreu por nós, e nós não chamamos, né, não fomos feitos justos, nós não falamos isso lá na aula de justificação. Mas quem aplica essa justiça a nós é o Espírito Santo. Quem nos faz justos, quem nos regenera, nos faz uma nova pessoa, é o Espírito Santo. Então, olha como isso vai funcionando de uma maneira orgânica, né? Que a gente vê ali a ação do Espírito Santo fluindo, e Pai, Filho e Espírito Santo, a ação dos três ali fluindo, mas o Espírito Santo é quem aplica a obra, né, de Cristo em nós. Então, na economia, né, da Trindade, a gente diz que o Pai planeja, o Filho redime, né, e o Espírito Santo aplica essa obra. E em toda a ação da Trindade, a gente vai vendo isso. O Pai planeja, o Filho redime, e o Espírito Santo aplica em nós isso. Lá em João 16, 14, a gente leu ele, né? A gente leu mais à frente, mas vamos pegar um trecho mais específico aqui. Então, João 16, 14, lá Jesus diz, ele me glorificará. Então, o ministério do Espírito Santo, ele é cristocêntrico, como eu já disse. Ele não é antropocêntrico. O ministério do Espírito Santo, ele não coloca o homem no centro. Então, se alguém disser que está falando uma obra do Espírito Santo, e aquela palavra que ele está falando é uma palavra antropocêntrica, ou seja, coloca o homem no centro, a vontade do homem, o desejo do homem, aquilo, você pode ter certeza que não é uma mensagem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é cristocêntrico, ele aponta para Cristo, ele glorifica Cristo, e não o ser humano. Né? A gente tem visto muitos desvios, né, do que se diz ser obra do Espírito Santo, com pessoas trazendo para si, né, para o ser humano, como eu posso dizer, o benefício daquele poder, né, a glória daquele poder. Então, eu sou poderoso, eu tenho o Espírito de Deus. Isso não é uma obra do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Né? Ele não glorifica a si mesmo e nem ao ser humano. Né? Então, a obra do Espírito, ela é cristocêntrica, como diz lá em João 16, 14. O próprio Cristo disse, ele me glorificará. Não terá glória ao homem, mas glória a Cristo. Isso é muito importante que a gente entenda, para que a gente avalie aquilo que a gente tem ouvido. É tantas coisas que a gente tem visto no dia a dia e a gente precisa de entender isso para a gente não seja enganado, né? E o próprio Espírito nos ensina através da sua palavra. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 e 19, né, mostra que nós somos também transformados pelo Espírito. Lembra que na última aula nós falamos sobre a santificação? Essa transformação, essa conformidade, nós temos conformado a Cristo, que nós aprendemos na aula da santificação, ela é feita pelo Espírito Santo em nós. Olha como a obra do Espírito Santo ela é grande e poderosa, muito mais do que emocional, muito mais do que sentir um frio na barriga quando você está cantando. A obra do Espírito Santo ela é concreta, né, em nós, ela nos transforma. 2 Coríntios 3, 18 e 19 diz assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, nós somos transformados de glória em glória, a própria imagem de quem? Do Filho, nós aprendemos na aula passada, né? Santificação nada mais é do que se parecer com Cristo, é uma caminhada que nós estamos de se parecer com Cristo, né? O caráter de Cristo sendo forjado em nós. E quem faz isso, essa transformação, é o Espírito Santo. Então, ou seja, tudo que a gente recebe do Pai, ou seja, o novo nascimento, a fé que nos possibilitou ser salvos, né, a união com Cristo, ali da sua obra, né, ser válida para nós, que eu disse que Deus olha para nós e vê aquilo que Cristo fez, né, a adoção como filhos, a própria santificação, a consolação e a perseverança em continuar servindo ao Senhor, tudo isso vem pela obra do Espírito. Isso é a obra do Espírito em nós. Né, por meio da palavra também, né, e da comunhão ali da igreja, o Espírito Santo ele age em nós, e nós vamos, né, caminhando, todas essas coisas que nós recebemos ali, né, elas são aplicadas a nós pelo Espírito Santo. Então, por isso que Jesus disse que era tão necessário que ele viesse, né, o próprio Cristo dizendo que era muito necessário que o Espírito viesse, por conta disso. Né, lá em João 16, 7, Jesus diz assim, mas eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês.
mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, por isso que Jesus disse que era tão necessária a vinda do Consolador, do Espírito Santo, né? Porque ele é esse vínculo vivo que nos une a Cristo. Ele é esse vínculo vivo que nos une a Cristo eficazmente, né? Nós somos ali unidos a Cristo através daquilo que o Espírito faz em nós. Né? Então, se Cristo é o tesouro, o Espírito é quem coloca esse tesouro no nosso coração. Né? Eu gosto sempre de dar exemplos assim, para que a gente entenda. Então, o Espírito Santo é quem aplica toda a obra de Cristo a nós. O Espírito Santo, a gente já falou um pouco sobre isso, mas vou só pincelar, ele age na nossa salvação. Então, assim, a obra mais profunda e transformadora do Espírito Santo em nós, né, na nossa vida, na vida do crente, é, sem dúvida, né, a sua atuação ali na salvação. Nós estávamos mortos ali, sem poder entender a palavra, sem poder aceitar o chamado de Cristo, porque a gente estava morto no nosso delito e pecado, por conta, né, do pecado mesmo em nós. Nós não conseguiríamos, não tínhamos força para dizer sim para Jesus, mas o Espírito Santo, ele agiu em nós. Ele age em nós e nos fomenta fé. Fé salvífica, fé para crer em Cristo. Né? Então, ele nos dá vida. Essa é a obra ali do Espírito, a primeira, né, a obra que o Espírito faz em nós. Né? Ele nos dá vida, ele nos regenera, ele nos ajuda a abrir os olhos, né, com o rosto descoberto, como diz Paulo. Ou seja, o Espírito, ele nos mostra, nos possibilita ver quem é Cristo, a obra de Cristo, né, e o que ele fez por nós, quem nós somos e quem nós fomos criados para ser. Isso é uma obra extraordinária que o Espírito faz em nós, né? Aquilo que foi conquistado na cruz e aplicado a nós através do Espírito. Né? Então, sem essa ação do Espírito, a gente não poderia ser salvo. Né? Então, o que o Espírito faz em nós? Ele nos convence do pecado, nós lemos isso, né? Ele nos convence do pecado e juízo, ou seja, ele nos mostra quem nós somos, nos mostra que nós somos pecadores, que nós precisamos, né, de ser regenerados, nós precisamos ser resgatados, né? Por isso, ele nos mostra que nós precisamos de Cristo. Ele, quando o Espírito age em nós, nós entendemos que nós somos incapazes, mas que Cristo, somos salvos aquilo que Cristo fez por nós. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós. A obra do Espírito Santo, então, ele nos convence do pecado, ele nos regenera, né, um novo nascimento, né, ele habita em nós, ele nos aplica em nós a santificação, o caráter forjado de Cristo, ele nos capacita para servir na obra de Deus com dons espirituais, né? Ele nos capacita para nos relacionar com as pessoas através dos frutos do Espírito, né? Ele é a nossa garantia da herança, né? Quando fala o selo em nós, quando eu digo que Deus olha para nós e vê a obra de Cristo, é porque ele vê o Espírito Santo em nós, né? Então isso, ele é a nossa garantia da herança, né? Ele intercede por nós, né? E tudo isso é a obra do Espírito Santo em nós. Então, esse Espírito, né, que nos foi prometido por Deus, ele nos é dado, né, e ele é a causa de todo o bem que existe em nós, né, que nós podemos partilhar com o mundo. Então, todo o bem que há em nós vem de Cristo, e ele é aplicado a nós aonde? Através do Espírito Santo. Então, olha como a obra do Espírito Santo ela é uma obra muito complexa. Eu preciso voltar a dizer isso, porque a gente vê tantas coisas que se atribuem ao Espírito Santo, o que as pessoas mais querem quando fala assim, está na igreja e pede, vem Espírito Santo, o que as pessoas querem é que um frio na barriga, né, uma emoção mais completa, que se chore ali. O Espírito Santo faz isso? Faz. Mas a obra do Espírito Santo é muito mais complexa do que mera emoção. Ela é muito mais complexa do que um friozinho na barriga ou um arrepio, né? Ela é muito mais complexa do que isso. Se uma pessoa que não tem o Espírito Santo vai a um show de rock, ela gosta de rock, ela vai sentir essa emoção e esse arrepio. Se você já foi do mundo, já gostou, né, de shows, você sabe que a pessoa sente. Se a pessoa se emociona com uma letra de música muito bonita, ela também sente essa emoção e esse arrepio, certo? Mas essa obra transformadora de conformação ao caráter de Cristo é só o Espírito Santo quem pode fazer. Então, é muito mais do que manifestações que nós estamos acostumados a dizer que é o Espírito Santo, rodopios, gritos, enfim. A obra do Espírito Santo, ela é uma obra que acontece no nosso dia a dia. A gente gosta de dizer que é uma obra ordinária, uma obra comum, uma obra no nosso dia a dia, e essa obra ela é extraordinária. Ela acontece no ordinário, mas é uma obra extraordinária. Porque eu e você não tínhamos a mínima capacidade de que ela acontecesse em nós.
né? Mas o Espírito vai forjando esse caráter de Cristo. Nossa, gente, a obra do Espírito Santo, ela é extraordinária, ela é muito complexa e ela é quem nos possibilita servir a Cristo. Então, assim, não vamos reduzir o Espírito Santo a meras... como eu posso dizer, meros eventos, né, e que já foram em toda a história da igreja, e só tem o Espírito Santo quem caía na igreja, a gente falou sobre isso ali na sala dos professores. Gente, o Espírito Santo, ele trabalha em nós todos os dias, constantemente, em todo o tempo, e é uma obra extraordinária. Então, sem o Espírito Santo, nós não teríamos recebido Cristo, né? Sem o Espírito Santo operando em nós não teríamos fé, amor, nem obediência à vontade de Deus, porque é o Espírito Santo quem fomenta isso em nós. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, né? Quando a gente leu na semana passada, falando, né, sobre o querer e o realizar vem de Deus, esse querer e o realizar, quem coloca em nós é o Espírito Santo, né? E isso é algo extraordinário da obra do Espírito em nós, né? Outra parte importante da obra do Espírito em nós é a ministração do Evangelho. Nós somos capacitados a ir por todo mundo e pregar o Evangelho pelo Espírito Santo que nós recebemos, né? Então, o ministério do Evangelho é aplicado pelo Espírito Santo. O que o Evangelho diz? A boa nova, né? Que nós vamos nascer de novo. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito. Lá em 2 Coríntios 3:8 diz assim: como não será maior a glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? É porque a ação do Espírito Santo, né, trazendo aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Lá em João, capítulo 3, versículos de 5 a 8, fala, né, sobre aquilo que o Espírito faz em nós. Jesus dizendo: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá vendo que é o Espírito quem regenera? Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aqui o próprio Jesus Cristo nos mostra que nós somos regenerados pelo Espírito. E ele nos mostra também que o Espírito também é soberano, né? Que o atributo de soberania de Deus, como o Espírito é Deus, né? Ele é soberano, porque ele fala, o Espírito sopra onde ele quer, né? Ele não pede permissão para soprar, mas ele sopra onde ele quer, né? Então, ele fomenta a fé aonde ele quer. Tito 3:5 diz assim, ele fala sobre a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Diz assim, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quem nos lava do pecado, né, é o Espírito Santo. Ele nos renova e nos regenera, é o Espírito Santo. Aquilo que Nicodemos perguntou para Jesus, mas como que eu vou nascer de novo? A resposta é, o Espírito é quem faz esse nascer de novo, certo? Lá em Ezequiel, para não falar que a gente está só no Novo Testamento, lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, fala também sobre a obra que o Espírito faria, né, quando Jesus o enviasse, profetizando sobre ele. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Olha a obra do Espírito Santo. Gente, esse versículo é extraordinário. Olha quanta coisa que o Espírito Santo faz em nós, né? Nos dá Deus nos dá um novo espírito, um novo coração. Isso é o Espírito Santo quem vai tratando nós. E o coração aqui, quando ele fala um novo coração, ele está falando do cerne do ser humano. O ser humano, quando fala coração, é tudo que a gente pensa, o que a gente é, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo isso, esse novo coração, esse novo desejo, essa nova vontade de buscar o Senhor, tudo isso vem através do novo Espírito, o Espírito Santo fazendo em nós, né? O Espírito Santo faz muito mais, que além dele nos transformar, nos dar um novo coração, uma nova vida, né? Um novo coração, uma nova vida, né? Ele ainda faz com que a gente ande nos estatutos e guarde e observe os juízos de Deus. Olha como a obra do Espírito Santo ela é completa e complexa em nós, né? O Espírito Santo também nos dá fé, né? Como eu disse, ele fomenta essa fé em nós, e ele nos une a Cristo. Está lá em Filipenses 1:29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente
de crer nele, ou seja, nós cremos nele, mas também sofremos com ele, porque o Espírito Santo nos une a Cristo, né? Nós somos um com Cristo, e isso é algo extraordinário também na nossa vida. Efésios 2:8 diz assim: pois é pela graça que estão salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Então é uma obra do Espírito e não uma obra nossa, né? E lá em 1 Coríntios 12:3 nos fala: por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer, né, que Jesus é mentira, aquilo que Jesus disse, né, vai falar uma mentira sobre aquilo que foi revelado na palavra, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou seja, ninguém pode reconhecer Jesus como Senhor, viver para o Senhor, ninguém pode ser salvo por Cristo se não for pelo Espírito Santo, né? Então, isso aqui é o que a Bíblia nos afirma. Lá em Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 5, fala sobre a união com Cristo, né, que o Espírito promove em nós. Vamos ler juntos. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados também na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte do batismo, ou seja, o velho homem foi sepultado com ele. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, nós morremos para o velho homem e nascemos de novo. Se alguém continua nas mesmas obras, mesmo pensamento, né? Essa pessoa não nasceu de novo. Então, aqui é o que Paulo está dizendo aqui. Continuemos lá, Romanos 6:5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, né, nós precisamos aqui fala sobre essa questão, né, de mas se foi Jesus Cristo se o Espírito Santo quem fomentou a fé e foi Cristo quem me escolheu, como é? Eu então não posso fazer qualquer coisa. Não, aqui diz, né, se você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, uma nova vida, novos pensamentos, novos sentimentos, está sendo fomentado pelo Espírito Santo e o caráter de Cristo está sendo regenerado em você, certo? E, né, lá em 1 Coríntios 1:30 nos diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual os tornou para vós. Da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que o que está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Então, tudo isso é uma obra do Espírito. Então, o Espírito Santo é ele que nos enxerta em Cristo. Sabe a figura da videira, né? Que Cristo nos mostra ali. Quem faz esse enxerto do galho ali, né? De nós em Cristo é o Espírito Santo. É através da fé, que é o instrumento que ele fomenta em nós. Então, a obra do Espírito Santo é concluir aquilo que o Pai planejou e realizar aquilo através daquilo que o Filho fez, certo? Concretizar, aplicar aquilo que o Filho fez por nós, entendeu? Então, por conta disso, né, que Deus nos deu a conhecer e nos faz ser ensinados nele por conta do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, né, é ele quem concretiza a obra de Cristo em nós. O Espírito Santo é quem ele nos faz sermos adotados, enxertados na vida dele, sermos adotados como filhos, né? É o Espírito Santo quem faz isso em nós. Nós lemos isso, né? Lá em Romanos 8, no versículo 15, dizendo que ele é o Espírito quem faz com que a gente clame Abba Pai. Já somos feitos filhos por conta do Espírito Santo. Né? E lá no 16, Romanos 8:16 continua: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quem nos faz ser adotados por Deus é o Espírito Santo. Né? Lá em Gálatas 4, diz que Deus enviou o Espírito Santo ao nosso coração, ou seja, o coração, o cerne do ser humano. Né? E porque vocês são filhos, Gálatas 4:6, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba Pai. Né? Lá em Gálatas também, além de lá em Romanos. Então, fomos feitos filhos por conta disso. Lá em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 4, fala sobre o selo que nós recebemos, né? Por conta da obra de Cristo. E esse selo, né, esse penhor, é o Espírito Santo. Diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa,
O Espírito é o penhor. Eu queria ressaltar aqui que começa nele também, ou seja, o Espírito nos deu vida, o Espírito abriu os nossos ouvidos, o Espírito nos deu fé para que a gente cresça. E aí também continua, nele também, além disso, é mais uma obra do Espírito, né? Ele fala, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, até que Cristo nos resgate, né? E então, quando olha para nós temos um penhor da nossa herança, que é o Espírito de Deus agindo em nós, né? Então, nesse trecho, né, que fala aí o penhor, o selo, né? É uma marca de propriedade, né? Que está usando, sabe quando marcam os bois, né? Com aquela, eu não sei como é que chama aquele ferro, marca os bois, ele faz aquela marca para dizer, olha, esse boi aqui é desse rebanho, né? Desse senhor aqui. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos marca, a nossa proteção. Olha, essa pessoa tem dono, e o dono é Deus. Né? Ele foi feito para Cristo, foi feito, filho de Deus, é filho de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo em nós. Né? Então, o Espírito Santo, muito além de tudo isso que a gente já leu, ele combate a nossa insegurança espiritual, né? Porque o próprio Espírito agindo em nós, ele nos aponta que somos filhos de Cristo, somos filhos da promessa, né? Esse selo, ele é pregado, né? Esse selo é marcado, não tem como arrancar o pedaço ali e apagar esse selo, né? Então, é um selo que não é uma oscilação emocional, o Espírito vem e vai, o Espírito foi embora, eu preciso do Espírito de novo. Não, o Espírito é um selo, ele fica em nós, ele é um compromisso, um pacto que Deus fez conosco, ele disse que enviaria o teu Espírito Santo. Então, ele é algo que está em nós, né, e que nos traz também uma segurança, né, e que também garante com que nós sejamos transformados. Né? Como a gente disse na aula passada sobre a santificação, que nada mais é do que sermos forjados no caráter de Cristo, parecermos com Cristo, né, o ser humano perfeito aí, que a gente fala que Jesus Cristo ele é o ser humano perfeito, ou seja, aquilo, né, que nós somos criados para ser, por isso que aquela questão da imagem do espelho, né, que nós vamos sendo conformados a ele. Então, o que nós falamos sobre a obra da santificação? Que nós vamos mortificando o pecado, né, e vivificando, ou seja, com obras, né, para Deus. Nós falamos isso na aula sobre santificação. E quem faz com que isso aconteça, essa mortificação para o pecado e essa vivificação para Deus, é o Espírito Santo. Né? Lá em Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, o seguinte, andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da sua carne. Ou seja, então quem vai morrendo para os nossos desejos da carne, que vai nos fazendo, é andar no Espírito. Ou seja, fazendo com que o Espírito vá nos trazer esse crescimento. Né? E lá em Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre o fruto do Espírito. Né? Amor, alegria, paz, paciência, né? Que a gente leu, vamos ler junto só mais uma vez. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Isso aqui é o Espírito Santo, quem faz em nós. Então, esse fruto do Espírito, ele precisa ser cada vez mais na nossa caminhada, visto na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Né? O amor, a tranquilidade, a paciência, a benignidade com o outro. Então, quem faz com que essas coisas aconteçam em nós é o Espírito Santo. Porque, como eu já disse aqui diversas vezes, tem uma fala que eu gosto muito de João Calvino, que fala assim, olha, tudo de ruim que há em mim mesmo, sou eu mesmo. Tudo de ruim que você vê em mim, sou eu mesmo. E tudo de bom que há em mim é Deus, é o Espírito Santo, é Cristo agindo em mim. Né? Então, é isso. É isso que é a obra de Deus, aquilo que esse fruto do Espírito aqui, né, que é um fruto com 9 facetas aí, esse fruto do Espírito, ele é uma obra do Espírito, colocando o caráter de Cristo em nós. Né? Cristo é amor, alegria, bondade, fidelidade, domínio próprio. E isso, né, vai crescendo em nossa vida à medida que nós vamos nos parecendo com Cristo. E o Espírito é quem faz isso. Né? Lá em Romanos 8,3 diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, quem nos ajuda na caminhada cristã, dizer não para o pecado, é o próprio Espírito. John Owen, um teólogo puritano, tem uma frase que eu trouxe ela porque eu gosto muito dela, que diz assim, só pelo Espírito matamos o pecado. Disciplina sem ele apenas poda galhos, não a raiz.
Então, se eu, por mim mesma, a gente acha essa frase extraordinária, se por mim mesma eu decidir que eu vou ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, aí eu posso sim ter atos, né, de bondade, de paciência, de alegria, de domínio próprio, posso, porque eu decidi por disciplina, mas isso vai só podar os galhos, né? Mas a raiz, para matar a raiz do pecado, é só pelo Espírito. Vou ler de novo a frase de John Owen. Só pelo Espírito nós matamos o pecado. Disciplina, sem o Espírito, apenas poda galhos, não a raiz. Então, o único que pode, né, matar a raiz, né, para que não cresça mais, não floresça mais o pecado em nós, é o Espírito Santo de Deus. Né? Olha que extraordinário. Eu vou colocar essa frase lá no nosso Instagram, para você lembrar dela durante a semana toda. Tá? Isso é muito importante. Colossenses 3, de 5 a 10, diz assim, fazer morrer, né? E fala que a gente faz morrer o pecado e nos veste do novo homem. Eu vou ler rapidinho. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Como? Através do Espírito Santo. Imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Eu quis trazer esse trecho porque nós não falamos sobre os frutos do Espírito, então aqui são os frutos da carne, que são contrários aos frutos do Espírito, certo? Por causa dessas coisas, aqui vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então, aqui nós vimos como que é essa caminhada com o Espírito. O que o Espírito Santo faz em nós? É isso que nós vemos aqui. Então, o Espírito Santo, ele usa meios ordinários da nossa vida, do dia a dia, para operar uma graça extraordinária de transformação à imagem de Cristo. Então, isso é extraordinário. O Espírito Santo também faz duas palavrinhas aí muito importantes na nossa vida, que é inspiração e iluminação. O Espírito Santo, ele inspirou homens a escrever a palavra de Deus. Então, toda a revelação que está na Bíblia foi escrita por homens, né? Sem anular ali cada um a sua maneira de escrever, né? Mas com a inspiração do Espírito Santo, para que mantesse tudo aquilo que o Pai queria que estivesse sendo revelado a nós. Então, essa palavra inspiração nos mostra que o Espírito Santo ele é o autor das Escrituras, né? Junto ali com os homens ali. Lá em 2 Pedro 1:21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Né? E lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, toda a Escritura ela foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. Então, ela é divinamente inspirada, né? Significa que ela é literalmente soprada por Deus. Ah, mas é tipo uma psicografia, Deus foi falando, ditando e eles foram escrevendo? Não. Né? O Espírito Santo, ele permeou ali, sem fazer com que percam a característica dos autores humanos. É um relacionamento, é uma união com Cristo. Então, o Espírito Santo foi inspirando ali, capacitando aqueles autores humanos a registrar a verdade divina sem erro. Por isso, nós cremos que a palavra de Deus ela é inerrante. Não porque não existem coisas ali na palavra que sejam erradas, não, mas porque aquilo que foi revelado é aquilo que Deus mesmo quis revelar. Quando eu disse errada, por exemplo, existem algumas condutas, por exemplo, de pessoas ali que Deus coloca como exemplo pra gente, que tiveram condutas erradas, certo? Não quer dizer que a palavra de Deus erra, mas é porque aquilo ali foi revelado para que eu e você aprendêssemos, para que o Espírito Santo nos ensinasse através daquilo que foi escrito, né? Então, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Então, sem anular as personalidades ali humanas, nem os estilos literários, o Espírito Santo sopra e inspira ali os humanos a escreverem a palavra de Deus, né? E garante também que esteja escrito na palavra somente aquilo que Deus queria que estivesse escrito. E outra coisa que o Espírito Santo faz é nos iluminar. Então, quando eu e você estamos lendo a palavra para dar entendimento, quem nos ilumina, quem ilumina a mente humana, que está obscurecida pelo pecado, né, que é incapaz de compreender plenamente, é o Espírito Santo que faz nós compreendermos. Né? É uma obra iluminadora do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2, versículos 12 a 14, diz assim:
E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isto, falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e para ela, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Então, é só espiritualmente que nós somos iluminados pelo Espírito Santo para poder ter um entendimento da palavra. Não é uma sabedoria intelectual. Ah, eu sou muito inteligente e eu entendi o que a Bíblia está dizendo. Pode sim, você é inteligente e entendeu, mas quem aplica aquela palavra, né, e faça com que aquela palavra transforme você, faça com que você entenda realmente o que foi dito ali, é só o Espírito Santo quem faz isso. Porque ele é o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, pelo qual os nossos corações são iluminados. Isso está lá em Efésios, eu não vou ler mais, porque nosso tempo está acabando, mas está lá em Efésios 1, 17, 18, depois você lê, falando sobre isso, né? Sobre essa revelação, nossa sabedoria dada pelo Espírito Santo. Então, uma coisa muito importante é que o Espírito Santo, ele nunca vai contradizer aquilo que a palavra diz. Se você receber uma profecia que está dizendo algo contra a palavra, o que a palavra está falando, não é uma profecia vinda do Espírito Santo. E nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. O Espírito Santo não vai mandar você se vingar de alguém. O Espírito Santo não vai mandar você brigar com alguém. O Espírito Santo, ele tem o caráter de Cristo. Né? O Espírito Santo não vai falar para um homem casado se separar e casar com outra pessoa. Gente, isso vai contra a palavra. O Espírito Santo, ele nunca vai contra a palavra, porque ele mesmo é quem inspirou a palavra. Então, assim, é algo que nós precisamos entender e, gente, vigiar mesmo, sabe? Eu tenho muita preocupação com isso, porque a gente vê tantos movimentos na internet que acabam ridicularizando o próprio Evangelho de Cristo. Você acha que o Espírito Santo ia agir em algo que ridicularizaria o Espírito de Cristo, sendo que nós vimos aqui que o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo, que ele é cristocêntrico, ele não é antropocêntrico. Então, eu queria que você, com essa aula, né, que entendeu um pouco mais daquilo que o Espírito Santo faz, sabe? A gente tinha até outras coisas aqui para falar, mas aquilo que é essencial, nós falamos. Quem é o Espírito Santo? Qual que é a obra do Espírito Santo? Né, que você possa perceber o Espírito Santo enquanto você está lavando a vasilha da sua casa. Que você possa perceber o Espírito Santo enquanto você está cuidando dos seus filhos. Que você possa perceber o Espírito Santo enquanto você está ajudando um amigo, abraçando um colega que precisa do amor de Deus, né? Que o Espírito Santo possa te dar esse entendimento da sua ação, que é muito maior do que emoção, é muito maior do que apenas busca por poder, mas o Espírito Santo, ele nos dá poder sim, nos capacitando a servir a Deus no nosso dia a dia, né? A sermos parecidos com Cristo em tudo aquilo que a gente faz. É isso, eu queria que isso entrasse no seu coração, que você estudasse mais sobre esse assunto, mas que seja cauteloso e cuidadoso com aquilo que a palavra diz. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo. Te louvamos, Pai, porque nós podemos compreender a tua palavra, nós podemos falar com o Senhor, nós podemos nos relacionar com o Senhor, nós podemos, Deus, Pai, mortificar o pecado, mesmo que seja um pouquinho a cada dia, tudo isso porque o Senhor nos enviou o teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor nos mostre durante essa semana, Pai, a ação do Espírito Santo nas coisas comuns, e que nós possamos glorificar ao Senhor, Pai, através da obra do Espírito em nós. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana e até semana que vem. Um abraço. Fique com Deus.